E seguimos então, meus amigos, continuando a leitura do livro Sexo e Destino, em sua segunda parte. Veremos hoje o capítulo 2 da segunda parte. Confrangido, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se, asseverando que voltaria. Que não me inquietasse, falou, bondoso. Estaríamos juntos, enviaria cooperadores, tomaria providências. Respondi, sossegando-o. Afeiçoara-me àquela menina, que afinal era nossa filha em espírito. Não a deixaria na dura fase da desencarnação. Inclementes, Cláudio afastou-se, buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, fitava-me agora com simpatia, que me empenhava em conservar. Em dado momento, interpelou-me. Amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. Queixou-se, vira diversos irmãos desencarnados, avizinhando-se da porta e acenando com asco. Apontavam Marita, com desprezo. Referiam-se a figurações despudoradas, traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos. Um deles chegara ao desplante de abordá-lo, indagando quem era aquela mulher que transpirava a carniça. Tratei de consolá-lo. Aquilo passaria. Esperávamos companheiros abastecidos com os recursos necessários, a fim de que isolássemos o recinto. Satisfazendo-lhe as perguntas, esclareci que, sem querer, assistira ao desastre e condoera-me daquela moça sozinha, jogada no asfalto. Quis saber minudências, contudo, temendo embaraços, prometi-lhe que, logo aparecesse oportunidade, colheria informes seguros para nós ambos. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso ali, ao pé daquela jovem que a aprovação humilhava. Colher alguma experiência em hospitais e poderia ser útil. Moreira comoveu-se e aprovou a ideia. Sim, aclarou, devotava-se a ela com ardente afeição e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo. Reportou-se a compensações, conhecia meios de auxiliar-me, defender-me-ia, ser-me-ia companheiro fiel. Em seguida, examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada, pediu-me instruções. Queria substituir-me e, com tanta diligência e humildade, se colocou no meu posto, que em minutos breves atendia à manutenção da jovem, com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado que se transfigurara num fardo de dor, salpicado de fezes. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou-a com dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. Sensibilizado ao identificar-lhe a transformação, concluí que nem sempre é o salva-vidas tecnicamente construído, a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Retirei-me por instantes à busca de Cláudio. Encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava, sob traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia, fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva. Melhor encerrassem o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe içavam a casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse amenizar a situação. A senhora, porém, mencionou compromissos inadiáveis. Estava de saída para a aquisição de linhas destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça, talvez, não se recuperasse. Entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de episódios sem importância. Marita sempre fora exagerada em questões de sensibilidade. Gostava da ostentação de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, ele, na condição de pai, se achava lealmente junto à filha,
eximindo a ela, Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que já sobrecarregavam os ombros. Fez xiste, mascarando-se de sarcasmo, o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, impelindo todos os constrangimentos da família à estaca zero. Recordou ao esposo que o rio não era interior e que doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa acalentando o leito numa capital que excedia tamanho da Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e arrufos entre jovens namorados e afirmou preferir tricotar a fazer adulação para uma filha que não era dela e que sempre timbrava de loucura e faniquito. Rematava, aconselhando para que não se complicassem com despesas, que ele ouvisse os médicos e removesse a menina quanto antes para casa. Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se contristava. Entretanto, a senhora encerrou a conversa, atirando-lhe uma frase que lhe despedaçou as últimas esperanças. Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. Nogueira discou para a residência dos Torres. Marina ainda não voltara. Desacorçoado, chamou para a casa do chefe. Atendido, prestou sucinto relatório da apertura, indagando sobre a concessão de férias no banco. O diretor sossegou. Compreendia a emergência. Também era pai. Não apenas despacharia favoravelmente a petição, mas se colocava igualmente ao dispor dele para qualquer eventualidade. Tornando ao aposento onde Moreira velava, entrou em conversação com o facultativo de serviço. O médico registrou-lhe a inquietude, compadeceu-se, asseverou que era cedo para um pronunciamento mais claro. Empreendia exames, prescrevera transfusões de sangue e antibióticos, estudaria as reações. Mesmo assim, não dispensaria a consideração de um neurologista na hipótese de surgirem complicações em vista da pancada forte à vida no crânio. Nogueira concordou e, humilde, solicitou permissão para instalar-se junto da filha. Não se queixaria de preços, advogava para ela o melhor tratamento. O clínico prometeu cooperar, favorecer. Daí a instantes, Marita foi novamente transferida de quarto, para onde Cláudio, Moreira e eu passamos a intimidade mais ampla. Aqueles dois espíritos que se avalentoavam por bagatela manifestavam-se agora diferentes, submissos. Como a dor ensina, não é, meus amigos? O esposo de Dona Márcia trazia os olhos marejados de pranto. Partira-se-lhe a alma. A convicção de que a filha tentara o suicídio por culpa dele requeimava-lhe o coração, qual lâmina esfogueada que se lhe enterrasse no peito. De tantos escândalos escapara, para de tantas proezas se ocultara, impassível, entretanto, aquele corpo abatido que a morte espreitava. Parecia encerrar-lhe o destino. Sentia-se arrasado, a ponto de não lhe importar nem mesmo a confissão de todos os delitos da existência em praça pública, delitos que supunha para sempre esquecidos nos escaninhos do tempo. Assomavam-lhe agora à lembrança, exigindo reparação, sobretudo Aracélia, a genitora de Marita, que ele próprio aniquilara, a peso de sarcasmo e ingratidão, parecia alcançá-lo pelo túnel da consciência. A imagem daquela moça inexperiente da roça crescia-lhe por dentro. Lastimava-se, acusava, perguntava pela filha, pedindo-lhe contas. Conjecturava-se Nogueira às portas da loucura. Não fosse a resolução de recuperar a filha, prostrada, usar o revólver contra si mesmo. Afigurava-se-lhe o suicídio como sendo a válvula de livramento. Adotá-lo-ia, raciocinava taciturno. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. Cerrar-lhe os olhos e destruir-se-lhe sem compaixão. Ao passo que as reflexões amargas lhe obscureciam a mente, colava-se Moreira aos pulmões da triste menina num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. De minha parte, assinalava-lhe o devotamento sincero, os propósitos puros. O corpo injuriado não lhe inspirava repugnância. Enlaçava Marita com a veneração de quem se consagra a uma filha padecente, para quem todos os cuidados e todos os carinhos são sempre escassos. De quando em quando, passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas.
Aquele espírito que eu conhecera áspero e agreste, amava profundamente, porque preciso amar alguém com extremada ternura para sorver-lhe com alegria o hálito fétido, acariciar-lhe a pele manchada de excrementos, com o enlevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. O silêncio era apenas cortado, de vez em vez, pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro, descer o braço gota a gota ou aplicar injeções segundo os avisos médicos. O dia avançava. 3 da tarde, calor. Para Cláudio, as horas assemelhavam-se a correntes que se arrastavam no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantou-se-lhe o espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. A filha atendeu, palestraram. Cientificaram-se do acidente por Dona Márcia. No entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se o fim a qualquer hora. Que o pai a desculpasse. Entretanto, admitia que a irmã devia estar satisfeita ao saber-se assistida por ele. Impossível pedir mais. Nogueira regressou ao quarto, esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalha de apoio, ninguém a entender-lhe o suplício moral. Às 5, no entanto, alguém apareceu, um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sós com Nogueira, apresentou-se, era Salomão, o farmacêutico. Declarou-se amigo da moça acidentada, estimava-lhe a lhaneza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Vizinho da loja, partilhava com ela o café, quando obrigado o lanche fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberara visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera. E diante da curiosidade, do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, pormenor a pormenor. Evidente, concluiu que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado. Recordava-se perfeitamente de lhe haver notado o pranto que ela em vão buscava disfarçar. Teria ingerido o soporífero que ele lhe dera, e identificando-lhes o caráter inofensivo, certamente que projetava sob um automóvel em disparada. Cláudia ouviu chorando, intimamente, aceitou a hipótese. Sem dúvida, a filha não pudera sobreviver ao insulto que ele próprio se acusava. Aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões. Refletiu ao suplício moral da jovem humilhada antes de se lançar ao gesto infeliz. Sentiu-se o mais abjeto dos homens, no arrependimento que lhe azorragava todas as fibras da consciência. Agradeceu ao interlocutor, sofrendo os soluços. Abraçou Salomão num impulso de louvável sinceridade. Salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para a reaver. O farmacêutico, apiedado, arriscou um alvitre. Confessou-se espírita e assinalou que os passes sobre a cobertura da oração beneficiariam a menina prostrada. Ignorava quais os princípios religiosos de sua família. Entretanto, possuía um amigo, o Sr. Agostinho, a quem poderiam recorrer. Confiava na prece, no amparo espiritual. Se Cláudio permitisse, buscá-lo-ia. Nogueira aceitou com humildade, afirmou-se sozinho. Não lhe seria lícito recusar um auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. O facultativo que lhe atendeu o chamado ouviu a petição. Homem experimentado em angústias humanas, fitou Marita, não só com a inteligência do técnico, que observa um aparelho a caminho do desmonte para verificações finais, mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e asseverou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse e que, em se abstendo de ferir o regulamento da instituição, fora do quarto, ali estava como sua própria casa. Comparecido, ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão, com o espírita que indicasse, e às 8 da noite o boticário de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote em que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Aquele homem que o saudava fraternalmente e que lhe era apresentado por Senhor Agostinho, frequentava o banco.
onde alinhavava entre os clientes mais respeitados. Conhecia-lhe a posição de comerciante distinto, conquanto não lhe desfrutasse a intimidade. Entretanto, se o recém-chegado o reconhecia, não dava qualquer mostra. Interessou-se delicadamente pela moça, inteirou-se de todas as minudências do desastre, com as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível uma filha profundamente cara, e em seguida ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Cooperamos com ele sobre o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava como que sequioso de aprender. A operação saturada de agentes constituintes do plano físico infundiu-lhe grande bem à moça, melhorando-lhe a condição geral. Relaxou-se-lhe mais intensamente o esfíncter da micção. A respiração desoprimiu-se e conseguiu entrar em sono calmo. Cláudio solicitou a presença da enfermeira. Enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversavam em saleta próxima, informando então que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos. Agostinho ofereceu-lhe um livro que trazia um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e prometeu voltar na manhã seguinte. Nada como a dor. Vamos às observações. Vimos no capítulo anterior que André ministrava forças a Marita pelo hálito. Moreira pediu para ajudar. Se colocou no meu posto que em minutos breves atendia à manutenção da jovem com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Essas forças, digo eu, devem apenas manter Marita viva até que receba suporte espiritual para um desenlace mais tranquilo. André observa Moreira, sensibilizado ao identificar-lhe a transformação. Concluí que nem sempre é o salva-vidas, tecnicamente construído, a peça que segura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Vemos que a maldade completa não existe. Muitas vezes basta uma oportunidade para que a pessoa revele seu interior. Vimos com Gregório em Libertação e vemos agora. Por isso convém chamar de ignorância, pois quem sabe reconhece a inutilidade da maldade. Vimos a transformação de Moreira. Sensibilizou-se, mudou a forma de agir e pensar, passou a ter interesse pelo conhecimento para ajudar. Muitas vezes o que faltava às pessoas é a oportunidade de servir. Pois é, meus amigos, como eu disse no capítulo anterior, precisamos imitar o Cristo, é o único caminho. Deixo aqui meu e-mail, contato que podem fazer comigo. Me ajudem no entendimento de todas essas lições tão difíceis nesse 12º livro. Um abraço muito querido e espero a todos.